Fala galera, beleza? Vamos lá para a nossa aula de hoje. A aula de hoje é sobre o mundo depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo depois do maior e mais sanguinário conflito que a humanidade já se envolveu. Vamos direto lá para o arquivo e já entro aqui no nosso roteiro de estudo tradicional, roteiro de estudo, e a nossa conversa hoje é sobre a Guerra Fria e o mundo depois da guerra. Que na verdade mesmo, nós já vamos entrar numa questão geopolítica. A história deixa de ser menos história e esses fatos passam a ser mais geopolíticos do que propriamente história. Beleza? Mas é claro que nós vamos tratar desse assunto com a devida atenção. Bem, primeira coisa, depois da guerra começa o processo. Eu quero dar uma olhada primeiro na chamada descolonização afroasiática, que também acontece depois da Segunda Guerra Mundial. Porque, assim, com o fim da guerra, as nações capitalistas, que eram donas das colônias na África e na Ásia, essas nações vão passar por um processo de enfraquecimento, de fragilidade, que vai ficar muito difícil para elas manterem o controle sobre suas colônias. Então, vai se iniciar um processo de ruptura dessas colônias com suas metrópoles, que é o que nós chamamos de descolonização dos continentes africano e asiático, ou descolonização afroasiática na Guerra Fria. Tá? Então, com o fim da Guerra Fria, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nações poderosas terão dificuldades para preservar e manter o controle sobre suas colônias na África e na Ásia. Qual foi o comportamento dos Estados Unidos e da União Soviética, que foram as duas grandes nações, as duas poderosas nações que ficaram de pé ao final da Segunda Guerra Mundial? Porque se você tem o fim da guerra, nós vamos ter também a emergência de potências econômicas que vão ser rivais nesse contexto, que é a rivalidade, me refiro à rivalidade entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. E o comportamento dessas potências é um comportamento mais de permissividade em relação ao processo de descolonização, porque é claro que isso tem a interessar a eles, né? À medida em que essas colônias deixam de ser colônias e passam a ser nações livres, elas estariam submetidas e permitiria uma certa influência americana ou soviética sobre esses continentes, africano e asiático, justamente porque agora há liberdade dessas nações em relação às suas antigas colonizadoras, que eram as nações europeias. Então, os Estados Unidos e a União Soviética meio que vão dar uma força para essas colônias deixarem de ser colônias e passarem a ser nações livres, correto? A Europa está enfraquecida, e aí nós temos, por volta da década de 1950, por volta de 1951 e 55, desculpe, a chamada Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung aconteceu aconteceu na Indonésia, na cidade de Bandung, na Indonésia, em 1955, e reuniu as lideranças dessas nações, futuras nações, que vão iniciar um processo de libertação do continente asiático e africano. Tá? Então, assim, nações como a Indonésia, a Índia, a Birmania, o Sri Lanka, o Paquistão tinham como objetivo promover uma união, né, desses países que no passado sofreram com a colonização. Então, a Conferência de Bandung teve como objetivo colocar em prática uma proposta de libertação do continente afroasiático das amarras do domínio das nações europeias. Isso contando com o apoio da União Soviética e dos Estados Unidos da América, que não faziam qualquer objeção a essa proposta, haja vista que lá na frente eles estariam beneficiando-se dessa libertação no futuro. Tá? Outro caso interessante é que, assim, no processo de descolonização afroasiática, alguns casos são bastante relevantes. Por exemplo, no caso indiano, a Índia consegue a sua libertação da Inglaterra. O domínio britânico era muito forte na Índia desde o século XIX, e o processo de libertação da Índia foi uma resistência pacífica liderada por um cara chamado Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi
ele questiona essa dominação britânica e exige da Inglaterra a libertação da Índia, mas a estratégia que eles usam é uma estratégia pacífica, nós vamos resistir pacificamente, então nós não vamos usar a roupa que os caras mandam a gente usar, nós não vamos falar a língua que os caras mandam a gente falar, nós vamos comer a comida que os caras mandam a gente comer, entende? Então começa aí uma grande resistência contra o domínio britânico, por meio de uma chamada resistência pacífica liderada por uma liderança importante que foi Mahatma Gandhi, a resistência pacífica indiana, não obedecendo às determinações da Inglaterra, até que a Inglaterra, então, aceita a libertação da Índia e a Índia conquista a sua liberdade sem sequer enfrentar os britânicos em conflito. Tá? Outro caso interessante também, a Indochina consegue a libertação da França, só que aí a Indochina, nós vamos ter um processo de divisão da Indochina, com a criação do Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, e nesse caso, essas duas regiões serão fortemente influenciadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética, o Vietnã do Norte fortemente influenciado pela União Soviética e o Vietnã do Sul fortemente influenciado pelos Estados Unidos, e mais tarde nós vamos ter inclusive a Guerra do Vietnã, que vai colocar aí lá no Vietnã, frente a frente, soldados americanos e soldados soviéticos numa guerra civil naquele país. Tá? O caso africano, nós temos dois tipos de resistência, de dois tipos de independência: a independência violenta e as independências pacíficas. No caso, a Argélia, por exemplo, foi uma independência muito violenta contra a França. Houve uma guerra contra a França que resultou em 1 milhão de mortos, para você ter uma ideia. Então, os argelinos conseguiram se libertar dos franceses. A Argélia era uma colônia francesa. Tem até um jogador, o maior jogador da história da França, chamado Zinedine Zidane, né? Ele tinha descendência argelina, e é um caso clássico ali, né, da mistura de culturas e povos, que esse processo todo resultou. Então, tem muita gente que mora na Europa, mas que tem descendência argelina, no caso, a Argélia, que sofreu bastante com a dominação francesa. Tá? No caso, Angola também teve a independência em relação a Portugal, só que aí o que acontece? Portugal não conseguiu a sua independência, de certa forma, Portugal não vai conseguir suportar o controle sobre suas colônias, porque haverá uma guerra, uma grande onda de protestos em Portugal, e haverá também em Portugal, que vivia uma ditadura, Portugal vai passar por uma revolução que vai derrubar a ditadura em Portugal e vai permitir que as colônias portuguesas, depois da queda da ditadura de Marcelo Caetano e de Salazar em Portugal, dois líderes ditatoriais portugueses que caíram depois da Revolução dos Cravos. Primeiro caiu o ditador mais sanguinário, que era o Salazar, e depois ainda permanece um governante lá chamado Marcelo Caetano, e depois os portugueses definitivamente fazem a Revolução dos Cravos, conquistam, redemocratizam o país, e automaticamente as colônias portuguesas vão conquistando lentamente as suas independências. No caso de Ruanda, eu destaco para vocês um caso, né, ruandense, que seria uma colônia belga que conquista a sua independência, e Ruanda, depois da independência de Ruanda, haverá uma guerra civil no país, porque o país se dividirá em duas etnias, que no passado eram submetidas à autoridade belga, os chamados Tutsis e os Hutus. Quem eram os Tutsis? Os Tutsis eram negros ruandenses que ajudavam, mas assim, eram negros misturados com brancos, né? Os chamados Tutsis, que eram mestiços. Esses eram aliados dos colonizadores. E os Hutus, que não eram mestiços, que eram mais puros e tal, esses caras eles eram submetidos ao controle dos Tutsis. O que acontece? Quando os belgas foram embora, os Hutus, que eram a maioria, insurgem contra os Tutsis, que antes os oprimiam. E aí uma guerra civil e vai matar lá mais para frente, lá no final da Guerra Fria, mais ou menos 800 mil pessoas em Ruanda. Tem um filme chamado Hotel Ruanda que conta bem essa história. Beleza? Esses são os casos que eu reservei para falar para vocês sobre o processo de descolonização afroasiática. Mas geralmente o que cai no vestibular é o porquê que essas nações vão surgir na Ásia e na África logo após a guerra. Porque as nações
colonizadoras, as metrópoles, ficam enfraquecidas economicamente. E uma vez enfraquecidas economicamente, elas não vão conseguir resistir a um processo de libertação de suas colônias. E sem contar que essa libertação ainda conta com o aval ideológico, político, econômico dos Estados Unidos e da União Soviética. Certo, gente? Beleza? Bom, na pós-guerra também nós temos a ascensão da ditadura comunista chinesa de Mao Tse-tung, né? Essa ditadura comunista chinesa a China passa por uma grande revolução cultural, né? O grande salto chinês que vai ser um salto de modernização da economia, mas ao mesmo tempo submetida à autoridade do Partido Comunista, liderada pelo líder totalitário Mao Tse-tung, né? Então, o que se cria na China? Cria-se um país com autoridade, extremamente controlado por uma autoridade extremamente sanguinária, que foi Mao Tse-tung, líder da Revolução Comunista Chinesa, líder da Revolução Cultural Chinesa, que acabou tomando totalmente o controle político do país e submetendo o país a uma ditadura extremamente sanguinária e alinhada com a União Soviética e com o comunismo. Tá? Então, a China passa por uma revolução cultural, impõe sobre a população a ideologia e a proposta comunista e também a ditadura sobre esse povo que durante muitos anos vai ficar submetido ao autoritarismo de Mao Tse-tung e depois pelos seus sucessores na China. Tá? Outra coisa importante também é que depois da Segunda Guerra Mundial, alguns conflitos aconteceram na Guerra Fria, porque muitos acreditam que a Guerra Fria não teve conflito propriamente dito. Claro que teve, só não teve o envolvimento direto dos Estados Unidos e da União Soviética. Mas a gente não pode esquecer, por exemplo, da Guerra da Coreia, onde a Coreia do Norte, apoiada pela União Soviética, e a Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, vão se enfrentar entre 1950 e 53, e essa guerra, inclusive, vai dividir as duas Coreias, né? E até hoje essas duas Coreias estão divididas, esse povo está dividido. A Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista. A mesma coisa acontece no Vietnã, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. O Vietnã do Norte, com o apoio da União Soviética, entra em confronto com o Vietnã do Sul, apoiado pelos Estados Unidos. E essa guerra, inclusive, ela foi extremamente letal para ambas as partes, né? Tanto para os Estados Unidos quanto para os vietnamitas, os chamados Vietcongs, né? Mas 200 mil vidas, 200 mil soldados americanos acabaram morrendo nessa guerra, e isso estimula lá nos Estados Unidos um forte sentimento de revolta em relação a esse conflito, e inclusive isso vai refletir inclusive na cultura do povo americano. Começa a se discutir nos Estados Unidos, por exemplo, a ideia de liberdade, surge nos Estados Unidos o movimento hippie, que questiona essa postura do governo americano, colocando seus soldados em guerras extremamente letais e que na verdade é mais um jogo de força entre as nações dos Estados Unidos e União Soviética, e os jovens americanos acabaram ficando submetidos a essa situação e acabaram perdendo suas vidas em guerras praticamente sem sentido, tá? Mas para provar a força de cada uma dessas nações. Não esqueça do caso cubano. Cuba tinha passado por uma grande revolução comunista em 1959, né, com Ernesto Guevara e Fidel Castro. Então, Cuba passa por uma revolução de caráter comunista nos anos 1950, e isso deixa os Estados Unidos bastante insatisfeitos, porque em plena América Latina, uma nação se posicionava alinhada com a União Soviética e com o comunismo. Tá? Então, o que acontece? A possibilidade de um confronto entre as nações se deu quando americanos os soviéticos apontaram seus mísseis para os Estados Unidos e os americanos apontaram seus mísseis para a União Soviética, e a União Soviética instala mísseis, né, em Cuba, muito próximo dos Estados Unidos, e ameaçam bombardear os americanos. Isso acabou resultando em 11 dias de terror,
até que os dois lados resolveram entrar num acordo e resolveram não explodir o mundo, né? E tal. Essa é a crise dos mísseis, quando americanos e soviéticos apontaram seus mísseis uns para os outros, e o mundo, então, viveu 11 dias de pânico, temendo que uma guerra nuclear acontecesse entre as duas potências. Tá? E o Afeganistão, na década de 70, também é um caso interessante aí de participação dos Estados Unidos e da União Soviética na guerra do Afeganistão, mais por questões petrolíferas, né? Essas nações estavam interessadas em explorar as riquezas minerais e naturais do Afeganistão e acabaram se envolvendo aí num conflito que foi extremamente letal e extremamente ruim para a diplomacia no Oriente Médio. Então, o que eu quero que você entenda? Que a guerra, na verdade, em história não vai cair detalhes sobre isso, claro que não. Eu quero que você entenda que a Guerra Fria não teve um confronto direto dos Estados Unidos com a União Soviética, mas o que aconteceu? Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram indiretamente em guerras localizadas pelo mundo todo. É isso que eu quero que você entenda, tá? Bom, vamos lá para a Alemanha. Volto agora para o começo da Guerra Fria de novo, tá? Indo e voltando. Na Alemanha, com a Conferência de Potsdam, logo após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes. A Alemanha Oriental, de orientação comunista, chamada República Democrática Alemã, tá? E a República Ocidental, que era de orientação capitalista, influenciada pelas nações capitalistas. E o que chama atenção é que, em 1961, devido a ameaças dos dois lados, a capital da Alemanha, Berlim, foi dividida por um muro que separava a cidade. A Alemanha estava dividida, mas um muro dividia a capital da antiga Alemanha, agora dominada por comunistas e capitalistas. A cidade de Berlim viu em algumas horas ser levantado um muro de concreto que separava a cidade e que dividia famílias, dividia sonhos, dividia um país ideologicamente. O Muro de Berlim, que vai cair somente no final dos anos 80, no início dos anos 90, a Alemanha mais tarde vai ser unificada. Beleza, gente? Então, o Muro de Berlim é o chamado Muro da Vergonha, que dividia a Alemanha, a Berlim Oriental capitalista, comunista, e a Berlim Ocidental capitalista. Houve também, na Guerra Fria, a chamada corrida espacial. Essa corrida espacial era uma disputa ideológica também. A União Soviética investe em tecnologia e chega primeiro no espaço. Aí os americanos respondem investindo em tecnologia e chegando primeiro na Lua. Entende? E esses caras, então, vão mostrando ali essa grande jornada nas estrelas para mostrar quem era mais poderoso e qual tecnologia era a mais desenvolvida. Beleza? Bom, e na América Latina, durante a Guerra Fria, o que a gente viu foi uma forte influência dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos não conseguiram exercer a sua influência em Cuba. Como eu disse para você, em 1959, os cubanos fizeram a Revolução Comunista e implantaram esse regime no quintal dos Estados Unidos, ali na beira dos Estados Unidos, ali, e o regime cubano, inclusive, dura até hoje. Né? E isso os americanos nunca engoliram. Tal. Em 1959, Fidel Castro e Ernesto Guevara vão implantar ali um regime socialista depois de derrubar um governo pró-Estados Unidos. Tal. Implantar-se-á naquele país um regime comunista com forte investimento da União Soviética naquele país. Até os anos 90, Cuba vive basicamente dos investimentos soviéticos. Depois dos anos 90, com o fim da Guerra Fria, os cubanos vão enfrentar muita dificuldade em virtude do embargo econômico oferecido pelos Estados Unidos e também em virtude da ausência de democracia naquele país desde essa revolução aí de Castro e Guevara. Beleza? Bom, do ponto de vista político e ideológico, lembrando que os Estados Unidos são a referência capitalista, tá? Uma organização de países alinhados com os Estados Unidos militarmente, chamamos de OTAN, que seria a organização do Tratado do Atlântico Norte, você vê isso em geografia, tá? E há um forte investimento dos Estados Unidos na reconstrução da Europa, o que nós chamamos de Plano Marshall. E que é o Plano Marshall, o plano de reconstrução do continente europeu depois da destruição do continente europeu por parte
pela Segunda Guerra Mundial, mas é mais o Ocidente da Europa, porque o Oriente Europeu será reconstruído e o financiamento dessa reconstrução vai se dar pelo Comecon, que é o equivalente ao plano Marshall dos capitalistas, mas é um plano de reconstrução com base no investimento soviético do Oriente Europeu. Os países alinhados com a União Soviética estavam alinhados no chamado Pacto de Varsóvia, que seria uma aliança militar, assim como a OTAN era uma aliança militar capitalista, o Pacto de Varsóvia seria uma aliança militar comunista, alinhando-se com a União Soviética naquilo que foi o período da Guerra Fria. E aí, gente, a Guerra Fria começa a terminar nessa queda de braço entre os Estados Unidos e a União Soviética. Quem vai vencer são os americanos. Começa a pressão para o fim da Guerra Fria, isso foi bastante evidente com a queda do Muro de Berlim no ano de 1989, e a reunificação da Alemanha no ano seguinte. A Alemanha foi reunificada e agora não está mais dividida em duas partes. Tá? A União Soviética passa por uma desintegração no final dos anos 80 e início dos anos 90. A desintegração da União Soviética marca o fim da Guerra Fria e com a vitória do capitalismo e a morte temporária, né, do comunismo. Lógico que as coisas vão mudar bastante ainda depois disso. Tem mais uma coisa aqui que você não pode esquecer, que é o massacre da Praça da Paz Celestial. O massacre da Praça da Paz Celestial foi um protesto de estudantes chineses contra a ditadura comunista na China, onde o governo comunista chinês, ordenou que tanques de guerra insurgissem, investissem contra aqueles estudantes que protestavam por mais direitos políticos, por reformas políticas, por liberdade de expressão e por democracia. Não havia democracia no regime comunista chinês e a população jovem se manifesta contra esse governo autoritário que responde de maneira truculenta, matando milhares de jovens na Praça da Paz Celestial em 1989. Dá uma pausa nessa aula e coloca esse título aí no Google ou no YouTube, que você vai ver um estudante. Essa cena é bem pesada. Você vai ver um estudante peitando navios. Por que eu estou com navio na cabeça? Peitando, tentando impedir que tanques de guerra, aproximadamente uns 25 tanques de guerra, avançassem sobre a população chinesa, estudantes chineses, né? Ele enfrentou o regime, ele enfrentou a ditadura ali, quando ele se coloca para impedir que aqueles tanques de guerra passem para matar mais estudantes que já tinham morrido aos montes ali, naquele protesto contra a ditadura comunista chinesa. Então, não esqueça do massacre da Praça da Paz Celestial como um exemplo de luta contra a ditadura comunista na China no final dos anos 80. E isso deixa evidente aí que há uma... Meu Deus, tem uma borboleta tentando me pegar. Isso deixa evidente que existe ali um forte apelo pelo fim das ditaduras de orientação comunista, e ao mesmo tempo você percebe ali que há uma grande fragilidade do regime comunista soviético para conseguir amparar as nações que estavam no passado alinhadas com eles, certo? Depois da Guerra Fria vem a nova ordem mundial. O Oriente Médio passa a ser bastante disputado, né? O petróleo do Oriente Médio passa a ser bastante ambicionado pelas nações capitalistas desenvolvidas, que precisam ampliar a sua capacidade produtiva, agora que não há praticamente rival, né, e tal. Isso, durante os anos 90, vai resultar em guerras do Iraque, você vai ter guerras do Golfo Pérsico, e os Estados Unidos, principalmente, vão exercer uma forte influência nesses conflitos. No final dos anos 2000, nós tivemos o chamado bug do milênio. E o bug do milênio, você sabe, é o medo que as pessoas tinham da virada dos anos 2000, do ano de 99 para 2000. Eu estava lá, eu estava no colo da minha mãe, né, tô brincando, eu já era um mocinho, e eu lembro que a gente tinha muito medo de que algo muito ruim acontecesse com os computadores e tal, porque os computadores não estavam preparados para aquela virada de 1989 para 2000. E aí todo mundo achava que isso poderia alterar os computadores do mundo todo, e tem computadores responsáveis pela preservação de bombas nucleares e tal, e tal. E aí os hospitais iam ter pane, e as UTIs iam sofrer paradas e tal. Enfim, deu meia-noite de
31 de dezembro de 99 para 1º de janeiro de 2000, nada aconteceu, todo mundo ficou lá com cara de tacho. Mas o bug do milênio chamou atenção, porque assim, teve um grande medo, né, esse medo da virada de milênio, né, que na verdade nem era a virada do milênio. A virada do milênio de verdade é de 2000 para 2001. Mas vai explicar isso para o povo que tinha medo do 99 para o 00. Esse que era o medo da galera. Do 00 para o 01, que é 2001, ninguém teve medo de nada, quando de fato foi a grande virada do milênio, né? E tal. Aí começa mal, né? O século XXI começa com os atentados às Torres Gêmeas de 11 de setembro. Eu me lembro perfeitamente, né? Desses atentados, foram atentados contra os Estados Unidos da América. Grupos terroristas derrubaram o símbolo do sistema capitalista americano, o símbolo da cultura americana, as Torres Gêmeas do World Trade Center, matando mais de 5.000 pessoas. E ali começa a chamada Guerra ao Terror, porque quem estava no poder nos Estados Unidos era um rapaz chamado George W. Bush. O George Walter Bush, o George W. Bush, o pai do George Bush, do presidente dos Estados Unidos nos anos 80, ele vai iniciar uma grande guerra ao terror. Então, o governo americano vai segurar uma grana pesada para investir na guerra contra o terrorismo, para caçar o responsável pelos atentados de 11 de setembro, que era um cara chamado Osama Bin Laden. Então, o que acontece? O governo americano gasta muito dinheiro com a guerra e o mundo vai sentir a economia vai sentir esse intenso gasto do governo americano com conflitos, e o mundo todo vai viver ali uma grande crise econômica por causa da guerra ao terror e da disposição que o governo americano vai ter para se envolver ali na caça ao Osama Bin Laden, responsável, pertencente a um grupo criminoso, né, fundamentalista chamado Al-Qaeda, que acabou sendo capturado alguns anos depois. Bastante tempo depois. Demoraram bastante tempo para achar o Osama Bin Laden. E aí, os Estados Unidos ainda investem mais uma guerra contra o Iraque, dessa vez para derrubar o ditador Saddam Hussein. Supostamente alegavam que o Saddam Hussein possuía armas químicas em suas instalações no país, no Iraque, mas o governo americano estava mesmo interessado no petróleo iraquiano. E aí, para derrubar o ditador não foi difícil. Difícil foi para segurar a onda, né, do Iraque depois sem o ditador. O Iraque passou a ser um estado vulnerável, e no Iraque começaram a surgir lá grupos terroristas ainda mais radicais, e eu destaco para vocês a ação do Estado Islâmico. Mas até então, antes do Estado Islâmico chegar nos Estados Unidos, antes do Estado Islâmico chegar no Iraque, perdão, desculpa, gente, o que acontece? As tropas americanas ficaram no Iraque. Durante muitos anos, as tropas americanas ficaram no Iraque. Aí, o que aconteceu? Quando o presidente Barack Obama venceu em 2008, ele mandou trazer as tropas americanas, ele mandou voltarem as tropas americanas para os Estados Unidos. E aí, quando as tropas americanas saíram do Iraque, o Iraque ficou vulnerável e passou a ser alvo fácil da ação dos fundamentalistas do Estado Islâmico. Entende? Então, quando o Obama vence as eleições, ele manda voltar, porque o Obama era um cara mais defensor da diplomacia e do pacifismo e tal. Então, o Obama fala, volta todo mundo para casa, e aí o Iraque ficou nas mãos dos terroristas, e até hoje lá ele sofre com essa instabilidade política. Mesmo em 2008, falando do Obama, né, em 2008 os Estados Unidos quebraram pela segunda vez, né? A pior quebra tinha sido em 1929, agora em 2008 os Estados Unidos quebraram devido à crise dos bancos imobiliários, Fannie Mae, Fed Merck, aqueles bancos imobiliários dos Estados Unidos quebraram, porque assim, havia muito crédito imobiliário nos Estados Unidos. Durante muitos anos as pessoas conseguiam dinheiro para comprar suas casas, e aí chegou uma hora que muita gente tinha casa para pagar, e os bancos ofereceram muito empréstimo, muito financiamento, e aí a inadimplência foi muito alta, esses bancos começaram a perder valor no mercado de ações e quebraram. Enfim, essa quebra de 2008 acabou atingindo o mundo todo. E aí, 2 anos depois, nós tivemos em 2010 a Primavera Árabe, que seria, isso como eu falo com vocês, é geopolítica, né? A Primavera Árabe foi a derrubada das ditaduras de orientação árabe, de orientação islâmica no Oriente Médio e na África. Todos os países que eram dominados por ditaduras de orientação islâmica acabaram sendo vítimas de protestos. A Primavera Árabe, inclusive,
é marcada pela a primeira vez que se começa a organizar manifestações por meio de redes sociais, tá? As pessoas começaram a se comunicar e organizar passeatas e movimentos contra ditaduras de orientação islâmica naquela região. Beleza? E para finalizar, já chegando aí nos dias de hoje, eu destaquei para vocês um fato histórico, a chegada do Covid-19, que em 2019 atingiu a Índia, começou a atingir a China e se espalhou pelo mundo, e nos dias de hoje já está em todos os continentes, obrigando o mundo todo a adotar um comportamento de isolamento social, adotar uma nova postura, e o Covid-19 acabou revolucionando, entre outras coisas, as relações de trabalho, a própria forma de ensino. Olha só como é que nós estamos aprendendo aqui agora, entende? Então, acho que o fato histórico mais importante desde o fim da Guerra Fria, com certeza, seria a pandemia de Covid-19, que altera definitivamente o rumo da humanidade. Nós jamais seremos os mesmos depois de passar essa pandemia. Inclusive, como eu disse para vocês, relações de trabalho, o medo da morte, a nossa relação com a tecnologia, a nossa dependência da ciência como salvador aí das nossas maiores dificuldades. Estamos à espera de uma vacina que aí já foi descoberta, está em fase de teste. Nós temos mais de 130 vacinas para o Covid que estão sendo testadas nos laboratórios espalhados pelo mundo todo, e a expectativa é que no final de 2020 nós chegaremos aí a uma vacina que será jogada aí para o mundo todo para a gente se livrar desse vírus. Mas isso aí é futuro, isso aí não é mais história. Esse é o meu limite, porque o futuro só a Deus pertence. Beleza, gente? Amo vocês, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Estou à sua disposição sempre que for necessário e estou sempre na torcida para que tudo dê certo em suas vidas. Tudo bem? Um beijo do Gordinho aqui. Fiquem com Deus. Amo vocês. Até mais. Beijo.